Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Meus irmãos, como Deus é fiel na nossa vida, né? Como Deus é maravilhoso, irmãos. Em todo tempo, se alegre em Deus. Em desafios ou em alegria, em paz ou em luta, em todo momento se alegre em Deus. Sabe por quê? Ele soprou do fôlego da vida sobre nós e nós estamos aqui. Ele nos deu a oportunidade, envia a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, o que a gente vai fazer sem a palavra de Deus? Como é que a gente vai fazer sem a palavra de Deus? Não tem como, não é verdade? Então, toma posse da palavra de Deus em nome de Jesus. Toma posse do que ele tem para a tua vida em nome de Jesus. Creia na misericórdia dele em nome de Jesus. Olha só, vamos ler hoje aqui 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. 1 Samuel, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Olha só, a gente vai falar de uma história que ela é conhecida, que é a história da Ana. A história da Ana. Irmãos, muitas vezes, o que acontece? Surgem situações na nossa vida e nós não sabemos como fazer. O que eu vou fazer? Eu vou para a presença de Deus. O que você vai fazer? Você vai para a presença de Deus, nós vamos ter vitória. Vamos ler aqui? Eu vou começar no versículo 3, que é uma história, os versículos são grandes, então eu vou começar aqui do versículo 3 e faço alguns saltos aqui. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. Então, Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? E com e como e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Irmão, vamos só fazer e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Versículo 12. Enquanto ela seguia em sua oração, enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli é o quem? É o profeta, observava os movimentos da sua boca. Aí ela fala, no versículo 16, tá? Pula para o 16. Não julgue a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Assim Ana engravidou no devido tempo e deu à luz a um filho, a quem chamou Shemuel ou Samuel, explicando: eu roguei a Yahvé. Irmãos, vamos lá. Vamos entender algumas coisas aqui. O que estava acontecendo aqui? O Eucana tinha duas esposas. Uma das esposas se chamava Penina
e a outra Ana. A Ana não podia ter filho. Em algumas versões, vai falar que o Senhor tinha cortado, cerrado a madre dela, impedido é, dela engravidar. No versículo 5 fala assim, ó, a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril. Irmãos, aí no versículo 6, eu vou ler aqui, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, é, a outra irritava. Porém, por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que está chorando? Então ele entra aqui, irmão. O que nós precisamos entender? O que está acontecendo nessa história aqui? O Eucana sobe para oferecer sacrifício a Deus. Era longe da onde ele morava, para o templo, para a casa de Deus lá, então eles iam de ano em ano, né? Olha só, a Ana, ela estava desesperada. É o que está falando aqui, não tá? Não está falando aqui, ó. E fez, vale o mais. E Ana chorava. Não é porque então Eucana seu marido lhe disse: Ana, por que choras? E não te alimentas? Porque está tão infeliz? Será que não vale? Aí o esposo dela pergunta assim: Ô Ana, será que eu não valo para você mais do que 10 filhos? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Ela esperou no lugar certo para falar com Deus. Ela foi no templo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O que estava acontecendo com Ana? Ela estava com amargura de alma. No versículo 10 fala: E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Olha só, no outro versículo fala que Ocana dava porção maior por Ana nas ofertas lá, porque ele amava ela, mesmo o Senhor ter deixado ela estéril. O que nós precisamos entender? Deus é soberano. Deus é soberano em todas as coisas. Deus tá, o poder está nas mãos de Deus diante de todas as coisas. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Nós precisamos estar na presença do Senhor e colocar nossa oração na presença do Senhor. O que estava acontecendo com ela? Lá no Israel, o homem, quando a esposa não lhe dava filho, ele poderia, segundo a lei mosaica, ele poderia arrumar uma outra esposa para que a descendência dele continuasse. Então ela tinha lá uma outra, o Elcana tinha outra esposa, que era a Penina. Irmão, a Penina estava toda hora provocando a Ana, porque ela não tinha filho. Toda hora. Mas ela foi brigar com a Penina? Ela foi tacar pedra na Penina? Não. Ela entrou no templo com amargura de alma. O que estava acontecendo na vida dela? Pode-se dizer que ela estava depressiva? Claro. Por quê? Porque ela não queria comer, ela não queria beber, ela estava com amargura de alma. Irmão, olha só. E entenda o seguinte: ela não queria comer, estava lá com amargura de alma. O que ela fez? Ela foi para a presença do Senhor. Em nome de Jesus, entenda o seguinte: existem desafios na nossa vida que muitas vezes querem nos deixar, quer tirar o nosso apetite, quer nos deixar triste, chorando o tempo todo, que era isso que ela estava fazendo. Não fala assim, ó, por isso se põe a chorar. E então não comia. E isso acontecia ano após ano. E Ana ia à casa do Senhor e a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar. O que estava acontecendo? Ela estava chorando. Mas ela sabia aonde ir buscar solução. Meu irmão, entenda o seguinte: o que ela fez? Ela foi para a presença do Senhor. Irmãos,
Só fazer um parênteses aqui, tá? Nessa situação. Olha só, ela foi buscar a Deus, mas muitas vezes, o que que Deus vai fazer? Vai nos dar um caminho e ele pode usar o médico, a médica, para nos dar uma direção. Preste bem atenção, tá? Então, no nome de Jesus, o que que aconteceu? Ela foi para a presença de Deus. Por quê? Porque ela tinha algo, tinha um problema que só Deus poderia resolver. Qual que era o problema dela? Ela era estéril. E quem poderia resolver isso naquela época? Será que dava para fazer um tratamento que nem a gente vê nos dias nossos atuais de pessoas que não, de mulheres que não conseguem engravidar, que elas fazem um tratamento e elas passam a poder engravidar, irmão? Não tinha isso lá nessa época. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que ir para a presença do Senhor. Ela foi chorar lá no templo. Meu irmão, chora na presença do Senhor, que Ele é fiel para nos dar a vitória. Chora na presença do Senhor, que Ele é misericordioso para abençoar a nossa vida. O que eu preciso entender? O que você precisa entender? Que a minha resposta, a sua resposta está em Deus. O que eu preciso está em Deus. Olha só, que eu preciso dizer? Salmos 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores ou todos os desafios. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou, olha só, clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. No versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado. No versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, porventura o homem nele bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos 34, versículo 4 até o 8. Irmão, clama ao Senhor. Eu vou buscar a Deus. O que ela fez? Ela entrou na presença do Senhor, aí ela faz um voto aqui, né, de consagrar, né, o Samuel, que ele se torna o profeta Samuel, né, que é exatamente no livro que nós estamos lendo. Olha só, presta bem atenção. O que eu quero trazer para mim e para você? Eu não estou falando para você que Deus é soberano. Irmão, Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo está debaixo da mão de Deus. Ah, mas Deus é ruim? Não, Deus é bom em todo tempo. Até no tempo que ele fala não, que ele nos corrige, que está poupando a nossa alma do inferno. Presta atenção aqui no voto dela. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiserdes dar atenção à humilhação da tua serva, se quiseres. Olha só, sabe o que é isso? É eu reconhecer que sem Deus eu não sou nada. É você reconhecer que sem Deus você não é nada. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, entra na presença de Deus. Ela estava chorando, ela estava com amargura de alma, mas ela derramou a oração na presença de Deus. Derrama a sua oração na presença de Deus. O que falou aqui no Salmo? O que o Salmo está falando? Ó, clamou este pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Meu irmão, clamou o pobre e o Senhor o livrou de todas as suas angústias. Eu vou para a presença do Senhor, tendo a plena certeza de que Deus me livra de todas as minhas angústias. Vamos para a presença de Deus, crendo que o Senhor nos livra de todas as nossas angústias, em nome de Jesus. Irmão, presta atenção, em nome de Jesus. Olha aqui. Olha como é que ela reconhece a grandeza de Deus. E fez o seguinte voto: ó Senhor,
Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem. Ela foi específica, ela falou o que ela queria um filho homem que se tornou profeta Samuel. Então, prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida. Aí ela fala, né, do voto de não cortar o cabelo, não cortar a barba e tal. Irmão, ela reconheceu com quem ela estava falando. Reconhece com quem você está falando. Deus é soberano. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Se Ele quiser dar, Ele dá. Mas Ele é Deus e Ele vai continuar sendo Deus. O que eu preciso entender é entrar na presença de Deus, reconhecendo o seu poder e autoridade sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Nome de Jesus para mim e para você. Porque Deus é soberano diante de tudo, diante de todas as coisas. Então o que eu vou fazer? Reconhecer que eu não posso nada sem a presença de Deus. Não tem como. O que ele falou? Vós sois, eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Se arrancar o ramo fora, não acontece nada. Sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada. Olha só, no versículo 12. Depois que ela orou a Deus, ela acabou de orar a Deus, enquanto ela seguia, que ela perseverava ali em oração, irmão, tem hora que eu preciso perseverar na oração, você precisa perseverar na oração, crendo na bondade e na misericórdia de Deus. Acompanhe aqui comigo. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Irmão, presta atenção. Deus, ele é fiel e ele respeita a hierarquia que ele mesmo criou. O profeta Eli está olhando para a boca dela e está até imaginando que ela está embriagada, porque ela não saía nem palavra da boca dela direito, porque ela estava tão sofrida, tão desesperada, que nem estava saindo palavra. Então Eli achou que ela estava meio bêbada. Porque no versículo fala assim, ó: não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo até agora, pois estou muito triste e desesperada. Meu irmão, ela estava desesperada. O que eu vou fazer desesperado? Eu vou correr por aí? Vou me desesperar por aí? Não, eu vou para a presença de Deus, derramar minha oração na presença de Deus, falar verdadeiramente o que eu estou sentindo, declarar para Deus que Ele é soberano, entender que o controle está na mão dEle e Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, e nós vamos adorá-lo. Ô, meu irmão, às vezes o desafio não é fácil viver, mas o que ele falou? Clamou o pobre e ele o livrou da sua angústia. Quem livra eu da angústia é Deus. Eu vou resolver em Deus. Jesus estava lá, né? Dando uma lição lá para os discípulos. Aí os discípulos começaram a sair fora de Jesus, fugir. Não quero mais andar com Jesus, não. Aí Jesus falou logo para os discípulos, lá para os 12. Vocês querem ir embora também? Aí o Pedro falou assim: ô Senhor, para onde é que eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos crido que o Senhor é o Filho de Deus, que é Deus. Meu irmão, o que Eli fala para ela? Então, Eli lhe disse: vai-te em paz, vai-te na paz do Senhor, e que Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. O profeta liberou a palavra, logo depois ela foi para a casa dela, e Deus se lembrou dela. Meu irmão, em nome de Jesus, não é que Deus se esquece. No momento certo as coisas aconteceram, né? Irmão, no versículo 20 fala assim: assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem chamou Shemuel ou Samuel, né? Explicando: eu roguei a Yahvé. Irmão, sabe o que acontece? Eu entro na presença de Deus com um desafio, com um problema, com uma questão, porque Deus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador.
Eu entro com um problema, com uma questão, mas eu saio da presença de Deus com a promessa. Eu saio da presença de Deus, eu sigo, vou fazer. Saio, o que eu quero dizer é fazer as coisas, né? O nosso cotidiano. Vou fazer as coisas, mas eu saio sabendo que ele liberou uma promessa. O que eu vou fazer? Clamou este pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. A Ana entrou na presença de Deus com um problema, mas ela saiu da presença de Deus com uma promessa. O que eu quero te dizer, irmão? Entra na presença de Deus, irmã, entra na presença de Deus que você vai sair com a promessa na mão. Ele vai te dar a palavra, vai te posicionar no versículo, mas ele vai te dar direção porque ele é Pai e cuida da nossa vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais um dia nós clamamos a tua presença. Mais um dia, Senhor, nós entramos diante da tua face para te adorar, para te louvar, para te engrandecer. Papai, obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia que tem sido conosco. Senhor, o que nós íamos fazer com nós mesmos, meu Pai, sem a tua presença? Eu reconheço, Pai, em nome de Jesus, que sem o Senhor não sou nada, sem a tua presença eu não sou nada. Toma conta, papai, da minha vida com o teu poder e a tua graça. Toma conta, papai, da minha vida com a tua mão e a tua misericórdia. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Senhor, quebra a voz do diabo, a voz do inferno que muitas vezes tenta minar a nossa fé diante das tuas promessas, diante das tuas grandezas, mas o Senhor é fiel. Nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos salva, nos livra de toda angústia. Papai, eu quero te adorar pelo teu amor derramado sobre a minha vida através da tua palavra. Senhor Jesus, eu te louvo por ter escolhido vir e morrer na cruz do Calvário para me dar vida, Senhor. E obrigado por ter nos deixado o teu Espírito Santo que nos guia em todo tempo, que nos impulsiona e que nos ajuda na nossa fraqueza. Senhor, eu te amo pela tua graça, pelo teu amor e a tua misericórdia. E peço, Pai, que a unção desta palavra alcance a cada um em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.